Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos trazer uma dúvida de aluno e explicar para você alguns detalhes bem interessantes. Mas sobre o quê? Banco de horas. Ele estava montando uma planilha de banco de horas, entretanto o cálculo não estava batendo, por causa que tinha aquelas horas negativas. Como que a gente pode fazer esse tipo de ajuste em planilhas no Excel? Vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa planilha que foi a dúvida do nosso aluno do curso, pessoal, ele fazia o cálculo, né? E aí tava dando um pequeno probleminha, tá? Aqui eu já tratei, tá? Só para dizer para você. Mas ele precisava calcular essas horas extras. Então essa planilha que eu estou trazendo aqui como a dúvida, né? A gente fez ela de resumo. A gente vai ver aqui, ó, parte de cálculo, a melhoria que dá para fazer, enfim. A gente vai explicar um passo a passo para você entender como que você pode calcular esse saldo de horas, né, aí do banco de horas, tá? Mas a princípio é o horário de entrada, o horário de saída, o total de horas e depois verificar, caso ultrapasse, né, as 8 horas, né, aquela diferença em relação ao tempo que a gente teve aqui do total de horas para saber. Só que aí entra alguns detalhes, igual por exemplo na questão de dever horas. Como que entra essa parte na operação de cálculo? É isso que a gente vai aprender. Então vamos dar uma olhadinha na planilha aqui, ó. Olha essa planilha, tá? Cálculo de banco de horas, horas negativas ou ADV. Você vai falar, professor, você só colocou esses horários. Coloquei esses horários de exemplo para você entender e depois você criar a sua. A gente não vai entregar uma solução pronta para você, porque isso aqui é uma dúvida que a gente está agregando a vocês para vocês aprenderem como resolver esse tipo de problema, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Primeiramente, pessoal, eu vou apagar aqui, ó, tudo isso, tá? Vamos apagar aqui. Deixa eu ter aqui, ó, deixa eu limpar tudo e coloco a bordinha, pronto, tá? Então vamos lá, o que acontece? Ele tem a planilha que vai fazendo o lançamento das horas, né, que a pessoa fez, ou às vezes, por exemplo, é um cartão de ponto, registra lá, depois ele consegue exportar para o Excel. Porém, ele precisa fazer os cálculos. E aí é que a gente vai calcular o total de horas. Esse total de horas basicamente é a saída menos o retorno, mais o almoço menos a entrada. Tá? Esse aqui é o cálculo para você saber quantas horas a pessoa ficou no trabalho, né? Ó, vou dar um Enter, você vai ver, ó, 8 horas. Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai preencher a forma com todo mundo. E aí eu já vou ter duas situações. A primeira situação é quando a pessoa deve. E depois a segunda situação é quando ela tem a mais, tá? E eu preciso saber qual que é esse saldo de horas que eu preciso acertar. Tudo bem? Isso que você está vendo, pessoal, é um exemplo, né, que a gente está montando baseado na dúvida do aluno. Então, se você ainda não é aluno do curso, eu deixo o convite para você conhecer aqui embaixo na descrição. www.cursodeexcelonline.com. No curso você vai aprender isso e muito mais, ok? Outro detalhe, você sabe quem eu sou? É a primeira vez que chegou no canal? Bom, eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com Excel e venho ajudando milhares de pessoas a aprender Excel. Se você quer aprender Excel comigo, já disse anteriormente, venha aqui na descrição conhecer o curso. Outro detalhe importante, é a primeira vez que chegou no canal, clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Vamos agora retomar. Então aqui, pessoal, o que eu deveria fazer? Pegar o tempo e subtrair para saber se deu hora extra, né? Então quando você pensa assim, ó, eu vou pegar isso daqui menos tempo 8,0, o que você está fazendo? Você está fazendo a subtração, e aí você vai ter a informação, tá? Aqui eu vou deixar como número, tá bom? Vou clicar duas vezes, você vai ver, ó, deu negativo. Mas se essa informação tivesse em hora, olha o que ia acontecer. Professor, olha, 0, isso aqui eu não sei o que é, e aqui é 35. Isso mesmo. Aí você fica pensando, poxa, como que eu vou fazer esse cálculo? Aí você vai pensar, né, ó, já está fazendo a soma da coluna H, né? Deixa eu mudar a soma para essa coluna aqui para você ver, a coluna G, ó. Olha só, ele está fazendo o cálculo? Tá subtraindo, mas olha como exibe isso, gente.
É certo fazer isso? Não, tá? Então você deveria tratar isso para exibir de um melhor modo. Só que para chegar nisso, pessoal, eu quero explicar para você alguns detalhes que são importantes, ok? Tem gente que prefere fazer uma coluna auxiliar para ter essa informação. Então, quando você fez isso, né, ó, tem aqui, ó, o valor das horas extras, né, ó. Tem gente que faz assim, ó, vou fazer um ABS aqui, ó, no início de tudo, que vai transformar em números absolutos, e aí o teu processo de cálculo fica assim, ó. Só que você consegue identificar que isso é negativo? Visualmente não, porque é positivo, tanto que o cálculo de horas deu a mais. Ele teria que tirar 10 aqui, correto? Então o que a gente pode fazer? Se você fizer isso daqui agora, aqui, olha só que bacana. Vou colocar aqui, ó, igual C, né, ó. Essa informação aqui é maior que o maior igual, né? Que o tempo 8,00. Se ela for maior, o que eu quero que ele traga? Me traga essa informação aqui. Se não pego essa informação, vezes menos 1, tá? Aí eu vou clicar 2 vezes, aí eu vou ter as informações. Aqui, pessoal, a gente vai ter um pequeno probleminha, tá? Ele está pegando esse 00, né, e fazendo uma conversão. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar agora aqui e vou colocar isso, ó, como número, tá? Posso aumentar o número de casas decimais, ó, ok? Prontinho. Aqui no nosso cálculo agora, ó, ao invés de usar a soma daqui, eu uso a soma aqui dessa outra coluna, dessa coluna auxiliar. Você vai ver que ele vai bater, ó, 25 minutos. Se você pegar 35 com aquela outra informação, vai dar o resultado sem nenhum problema. Então você tem um modo de você tratar isso e exibir isso de modo mais preciso. Para você destacar isso em um horário negativo, uma outra dica, olha só. Se a gente selecionar, por exemplo, ó, vamos pegar essas duas colunas, ó, essas duas aqui, ó, ok? Então, pegar esse intervalo, vou fazer aqui a formatação condicional, nova regra, usar fórmula e fazer o seguinte, ó, eu vou verificar nessa coluna aqui, ó, F4, F4, tá? Se essa informação for menor que tempo, ponto e vírgula 8, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 0, eu vou lá no formatar, eu vou mudar a cor para vermelho. Quer dizer, quando tiver vermelho, quer dizer que a hora é negativa, tá? Vou dar OK, ó. Repare que o 10 ficou em vermelho. Então, a sinalização, ela passa a ser negativa. Então, eu faço a exibição daquilo para ficar em destaque para sinalizar que seria negativo. Entretanto, é essa coluna que seria responsável pelo cálculo. Aí você poderia ocultar, você poderia bloquear as células, aí você faz do melhor modo. Tudo bem? Aí você vai ter aqui o cálculo das horas, que vai estar fazendo aquela soma, e vai calcular ali para você lindo e maravilhoso. Mas vamos pensar agora uma outra situação e pensar nisso aqui que eu chamo de melhoria. Por que eu chamo de melhoria? Por causa do seguinte, aqui ele vai ter as horas, mas imagine que essa hora negativa, gente, o cara está devendo horas. E como que você faz esse tipo de sinalização? É isso que você vai aprender agora, tá? Então aqui, pessoal, ó, tem aqui a forma bonitinha, linda e maravilhosa. Eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou pegar a planilha de cálculos, eu vou duplicar ela e explicar em cima da planilha de cálculos que fica mais fácil, tá? Deixa eu reexibir aqui. Pronto, reexibir a coluna. Aí fica mais fácil a gente refazer essa melhoria aqui, tá? Então, olha só. Tô com ela aqui e aí você fica pensando, poxa, então a pessoa foi lá, ó, vamos mudar aqui, ó. Saiu às 15 horas. Olha só. 1 hora e 25 com 10, tá devendo hora a rodo, professor. Tá devendo hora a rodo. Aqui eu vou pintar de verde. Por que de verde? Porque quando for positivo, vai ficar verde. E quando for negativo, vai ficar vermelho. Mas como que eu faço isso? Calma, você já vai entender. Vamos explicar o passo a passo. Se aqui você faz a soma dessa coluna, e essa coluna retornou um horário no formato negativo, né, ó, hora, ó lá, ó, é isso que ele está retornando. Se você fizesse o ABS disso daqui, ó, dessa célula, você teria a quantidade de horas que a pessoa está devendo, 1 hora e 35, tá?
como que você coloca isso aqui dentro? Esse que é o detalhe. Você deveria agora fazer o uso de algumas funções para tratar isso e exibir essa informação aqui dentro. Como? Se, pensa comigo, a soma dessas horas aqui. Ah, professor, pegar a coluna H. Pode ser a coluna H, pode ser somente o intervalo, o que você achar mais fácil para a tua estrutura, mas o importante é entender a lógica. Se essa quantidade de horas for menor do que zero, ponto e vírgula, você não entende que isso seria um resultado negativo? Se ele vai ser um resultado negativo, eu faço o ABS da soma dessa coluna. Se não, vai ser a soma dessa coluna inteira. Eu preciso que ele traga a informação aqui. Opa, só um detalhe que eu esqueci de fechar o ABS aqui dentro. Ó. Aqui, opa, aqui, pronto, vamos fechar o ABS aqui. Ó. Fechei, tá? Então ele vai exibir. Só que eu preciso entender que isso é uma informação negativa. Então se eu colocasse aqui, ó, igual a soma, opa, ali não, vamos fazer aqui, ó. Apagar aqui, ó, igual a soma nessa célula desses valores da coluna, eu vou ter um valor negativo, tudo bem? Então olha que eu vou fazer a melhoria agora. Eu vou lá na formatação condicional, eu vou em nova regra, usar fórmula e vou fazer uma verificação com base nessa célula aqui. Se essa célula for menor do que zero, formatar, eu vou colocar aqui ó, o preenchimento em vermelho. Ok, vamos colocar a corzinha branca, na fonte também, né? Ó, vamos colocar o branco e vou colocar em negrito. Ok, ok, olha o que aconteceu. Então ele verifica aqui. Então quando for negativo, vai ficar em vermelho. Quando for, por exemplo, positivo, vamos colocar aqui, ó, saiu às 18 horas. Olha só, agora tá com 1 hora e 25 de saldo. Então eu consigo fazer essa sinalização até por cor para facilitar a identificação. Reparou que o uso dessas fórmulas te ajuda a criar essas planilhas? Tudo isso que você está vendo são exemplos didáticos, um passo a passo para você entender e você melhorar as suas planilhas, por exemplo, com uma planilha de cálculo de horas negativas, horas a dever, o saldo de horas. Se você quer aprender mais sobre esses conceitos, eu sugiro conhecer o curso, porque dentro do curso você vai ter o meu apoio, vai aprender isso passo a passo, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu trabalho com agricultura. Produzimos frutas, entre elas pêssego, poncã, caqui, atemoia, e comercializo minha produção no Ceasa em São Paulo. Bom, com o passar do tempo, surgiu uma necessidade de eu planilhar toda a minha cadeia produtiva, desde o plantio da planta até a venda ao consumidor final. Dessa forma, eu busquei ajuda com o curso do professor Michel Fabiano, o seu curso de Excel, onde através desse curso me possibilitou visualizar de maneira mais ampla todo o meu trabalho. Desde os meus fornecedores, os meus clientes, fechamentos de vendas, inclusive com a geração de gráficos. Então é isso, pessoal. Para quem tem essa necessidade, como eu tive, em utilizar o Excel para organizar melhor o seu trabalho, o seu negócio, o seu comércio no seu dia a dia, eu indico este curso, o curso de Excel do professor Michel Fabiano. Ok, pessoal?